Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Franciele Bilhalva, eu sou assessora de investimentos e atuo há 11 anos no mercado financeiro. E a pauta de hoje é para falarmos sobre os famosos fundos de investimento. Certamente tu já ouviu falar, mas talvez não entenda, não conheça, nunca tenha investido em um fundo. Então a gente vai abordar, falar todos os detalhes, todas as particularidades. Mas antes disso, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, não deixarem de curtir o vídeo. Os fundos de investimento nada mais são do que um condomínio de vários investidores que se reúnem o seu patrimônio para investir em determinados papéis através de uma equipe denominada asset, uma equipe financeira formada por gestores, administradores que fazem a gestão, a compra e venda desses papéis, enfim, que administram esse fundo para os investidores. Então os investidores vão lá, pegam o seu patrimônio, entregam na mão de alguém para que essa pessoa faça a gestão desse recurso para ela. Basicamente, é assim que funcionam os fundos de investimento. Então, eles são muito recomendados justamente para quem não tem muito tempo de cuidar do seu próprio patrimônio, de investir os papéis, de acompanhar o mercado. Afinal, o mercado financeiro, ele é diário, 24 horas, 48 horas por dia, porque é internacional, então tem que estar sempre por dentro das informações, todos os dias muda, né, o mercado de uma forma geral. Então, o gestor, ele serve, né, o gestor, o administrador, a equipe, justamente serve para isso, para acompanhar, fazer essa gestão ativa dos recursos do investidor. E, obviamente, né, existe normalmente uma taxa de administração para isso, para que o gestor possa atuar, para que o administrador, enfim, possa atuar para o investidor. Então, incide aí uma taxa de administração que é como se tu pagasse para alguém gerir o teu recurso por ti. Tá? Então, os fundos de investimento, eles são, né, a reunião desse patrimônio gerido por uma equipe, por uma asset, para investir em determinados papéis. Quando a gente fala em determinados papéis, a gente pode falar dos mais variados tipos de títulos, tanto no mercado da renda fixa quanto da renda variável. Tem gestores, por exemplo, que compram títulos públicos, que os fundos, né, têm um lastro de título público dentro da sua carteira de investimentos. Tem outros de crédito privado, tem outros de multimercado, onde tem um pouco de ações, um pouco de inflação, enfim. Então, o gestor pode compor este fundo de investimento através de vários títulos do mercado, obviamente seguindo regras. Quem regulamenta os fundos de investimento é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, existe leis e uma série de observações, né, que os gestores precisam seguir à risca. E quando chega, né, na mão do investidor, cabe à assessoria, ao assessor e ao próprio investidor conhecer o seu perfil para ver qual é o mais adequado ao seu perfil, ao seu momento de vida. Mas no fundo de investimento é possível, sim, acompanhar o mercado, acompanhar as melhores oportunidades do mercado através, né, de um gestor, através de uma equipe, né, que opera no mercado por ti. Como o tema de fundos de investimento é extremamente amplo, neste vídeo vamos abordar especificamente os fundos de renda fixa para diferenciarmos, porque existem regras e detalhes estabelecidos em lei que diferenciam, né, uns dos outros. Isso é extremamente importante de saber na hora de aplicar, né? Extremamente importante para o investidor essas informações, porque muda não somente a classe de ativos, consequentemente os riscos, e também a tributação. Sim, gente, renda variável da renda fixa muda a tributação, muda o imposto a se pagar. Fundos imobiliários também tem outra diferenciação, enfim. Então, cada tipo de investimento tem, né, a sua regra, a sua tributação. Então, nesse vídeo, a gente vai iniciar falando de renda fixa para ficar um pouco mais simples, né, de absorver o conteúdo. E depois dos próximos vídeos, a gente vai entrando e detalhando mais os demais fundos de investimento. Então, para regulamentar e diferenciar os diferentes tipos de fundos de investimento, foi estabelecido em lei os percentuais que os gestores devem seguir em determinadas classes de ativos para orientar e estabelecer, até para ficar mais claro para o investidor, de saber no que ele está aplicando. Então, vou dar um exemplo, tá? Um fundo de investimento de renda fixa simples, ele investe 95% dos papéis em títulos públicos ou em títulos de instituições seguras. Então, o investidor que investe nesse fundo sabe que está investindo neste tipo de papel. Então, existem instruções, né, regulamento, lei, enfim, que definem e que permitem que o investidor saiba isso antes de aplicar.
né? Então, independente do gestor, a gente tem a certeza que ele vai investir em determinados papéis, porque aquele fundo estabelece, né, está em lei, que só pode seguir aquela diretriz. Dentre as diferentes classes de ativos de fundos que a gente vai abordar no detalhe cada um e os percentuais, é importante observar que os fundos eles são divididos, tá, em fundos de curto prazo, que é um vencimento até 365 dias, e passado isso, são fundos de longo prazo. Então, fundos de longo prazo, eles vão ter uma alíquota diferente dos fundos de curto prazo. Então, é bastante importante estabelecer. Normalmente, né, é mais comum a gente ver fundos de longo prazo, mas você pode, né, se deparar com um fundo de curto prazo e, consequentemente, a alíquota vai ser diferente. É importante a gente entrar no tema de imposto, porque os fundos de investimento, eles têm uma particularidade que a maioria dos investimentos não tem, de come-cotas, que o governo, né, antecipa, ou seja, mesmo que você não venha utilizar nos meses de maio e novembro, as suas cotas, ou seja, você paga imposto nos meses de maio e novembro, mesmo que você não resgate. Isso não quer dizer que você vai pagar 2 vezes se você vier a resgatar, né? É feito ali a própria instituição, né, faz a diferença, se você já pagou a tributação. Mas é importante observar que isso não é comum em outros investimentos, né? Os fundos eles têm essa particularidade, que é estabelecida em lei, então, no mês de maio e novembro, incide come cotas nos fundos de investimento. Se for um investimento de curto prazo, a alíquota é diferente do a longo prazo. Então, a gente vai abordar. Eu vou deixar aqui na tela para ficar melhor o entendimento, para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona a alíquota, mas é muito simples, tá? Nos fundos de curto prazo, se tu deixar o recurso aplicado até 180 dias, a tua alíquota vai ser de 22,5%, tá? E acima de 180 dias, 20%. Sempre copio e colo, porque não estou tão acostumada com os fundos de curto prazo, então eu gosto sempre de conferir informação, porque o mais tradicional e que normalmente eu estou acostumada são os fundos de longo prazo, que daí sim é mais fácil de entender, porque até 180 dias, a alíquota é de 22,5%, e é o regime decrescente, que vai caindo a cada 6 meses. Então vai a 20%, depois cai a 17,5% até chegar a menor alíquota, que é 15% depois de 2 anos. Qual é o grande diferencial quando a gente fala de um título de curto prazo para um longo prazo? O come cotas. Porque no de curto prazo, o come cotas é de 20%, a alíquota é 20%, né, nos meses de maio e novembro. No fundo de longo prazo, a alíquota é de 15%. Tá? Lembrando, tu não paga 2 vezes se tu vier a resgatar, tá? Mas é importante observar que incide come cotas, né, nos fundos de investimento.